pesqueiros abandonados já consumiram mais de 200 milhões de reais do povo brasileiro, do pagador de impostos, e esses terminais estavam sucateados, abandonados. E agora, no dia 25, nós começamos uma parceria Ministério da Economia e Ministério da Agricultura, começamos uma audiência pública, o qual o primeiro terminal que será privatizado será o de Cabedelo, na Paraíba. Então, é com muita alegria que nós falamos, pessoal, é o primeiro de todos que serão privatizados, servindo ao povo brasileiro, servindo ao setor pesqueiro nacional, capitão. Você teve no Vado Ribeira há pouco tempo, alguma coisa no Vado Ribeira, ali na Santos, claro. Cananéia, Iguape? Exatamente. Todos esses terminais pesqueiros, tanto de Cananéia quanto de Santos, também estão no mesmo caminho, e em breve nós entregaremos a iniciativa. Em alguns municípios, capitão, a prefeitura quer assumir e nós estamos fazendo essas parcerias, mas a maioria deles serão privatizados. Alguns, vê se conferem. Isso é importante, pessoal, que não dá notícia muitas vezes, né? Tinha terminal pesqueiro, você pagava muito para segurança e estava abandonado. Exatamente. Se fazia de tudo lá, menos desembarcar peixe, é isso mesmo? É verdade. Tem algum exemplo para dar? Por exemplo, o de Niterói, não tem como parar barco porque é um mangue. Criaram um terminal pesqueiro onde tem mangue, né? Só para dar um exemplo. E outros aí que hoje, infelizmente, ainda servem a ponto de tráfico de drogas, prostituição, foram delapidados, foram roubados. Então, realmente é uma entrega do governo Bolsonaro para o Brasil e para os pescadores e armadores da nossa nação. Eu confesso a vocês, né? Eu não tinha a dimensão da pesca no Brasil. Se tivesse, eu teria mantido o Ministério da Pesca. Não pretendemos criar agora, porque ia dar uma confusão enorme ali, críticas, etc., despesa. Não é tanta despesa, não, mas fica para o secretário mais um tempo aí. Claro, sem problema, capitão. Se em 2050 eu for reeleito, em 2050 tu cria o Ministério da Pesca. Não tem problema. Meu pai me fala o seguinte: a gente só pode pedir aumento depois que a gente mostra o nosso serviço. Eu sou recém-contratado. Pode ser, para quem quiser, pode ser. É um trabalho que, é aquela história, quando você sabe fazer uma coisa, não tem dificuldade. Então ele nasceu com a pesca, o pai dele é um pescador. O que fizeram com o teu pai essa semana, o tocante a você? Explica rapidinho aqui com você. Capitão, na verdade, nós somos Secretaria de Pesca e nós temos aí uma história de mais de 40 anos com a pesca. Fazemos parte e temos barco de pesca. Toda normativa que envolve barcos fatalmente afetará a nossa família, para o bem ou para o mal. E aí vem um site aí, que não sei se goza de muita credibilidade com o povo brasileiro, que o senhor sabe qual é? Não, Intercept Brasil, dizendo que nós baixamos uma normativa para beneficiar um barco da nossa família, uma normativa exclusiva para a minha família. E aí eu esclareço para vocês. Se vocês lerem o primeiro artigo da normativa, essa narrativa mentirosa já cai, porque todas as embarcações de sardinha brasileira, inclusive é uma grande conquista do governo do senhor, do nosso governo, onde quase 180 embarcações vão poder capturar mais espécies, ou seja, produção, alimento, dinheiro, comida, oportunidade, e, logicamente, que a embarcação da nossa família, capitão, vai ser impactada. Você quer ver? Olha só, tem a ver com o Pedro aqui. Há pouco tempo eu coloquei como atividade essencial as lotéricas do Brasil. Tá? Eu não lembro quantas são, 14 mil. 13 mil lotéricas do Brasil. E alguns estados estavam fechados, outros não. E por que a atividade essencial? Tem município que o banco é a lotérica. Exatamente. Então nós botamos lá, com a manchete da Folha de São Paulo, que eu fiz o decreto e incluí a atividade lotérica como essencial para beneficiar um parente meu de Eldorado Paulista. E daí eu liguei para o parente meu, tá? O Anjo, meu sobrinho, na verdade. Como é que está a questão da lotérica aí? Falou, tio, tá aberto, aqui uma das poucas coisas que foi mantida, já estava mantida aberta, porque 3 quartos estavam abertos e 1 quarto fechado. Tá? E o prefeito só exigiu uma coisa, né? Que não fique mais de 3 pessoas dentro da lotérica. Daí ele até deu risada. Ó, quando tem 2 aqui, eu soltava fogo, se eu tivesse 3, pô, tá? Então a Folha de São Paulo me esculhambou, dizendo que eu abria o comércio, as loterias, as lotéricas do Brasil para atender um parente meu. Inclusive a lotérica de Eldorado Paulista, quem conhece, o Vado Ribeira, região mais pobre do estado de São Paulo. O meu sobrinho diz, tio, se não é minha esposa trabalhar aqui, eu que trabalho sem hora extra, sem nada, né? Inclusive sábado, faz as contas domingo, etc., daria prejuízo.
Então é isso, assim como você, qualquer coisa para a pesca, você vai ser atacado por parte dessa imprensa que não tem compromisso com a verdade, que é atacar a gente o tempo todo. Uma coisa de lotérica, rapidinho? Sim, presidente. A gente vai ter novidades também, daqui a pouco eu vou falar uma novidade excelente, mas nós faremos nas lotéricas e nos correspondentes vários seguros, crédito consignado. Então nós teremos também nas lotéricas uma facilitação de serviços para a população. Fora o auxílio emergencial, que se a gente não tivesse as lotéricas, teríamos um grande problema, porque são 13 mil lotéricas e 4 mil agências. Logo, nós temos mais de 3 vezes mais o número de lotéricas do que agências. Muito bom. Pingo nos i, muito obrigado pelo sinal, estamos transmitindo, tem 92 mil pessoas. Se tiver ruim o nosso sinal aí, passa pro Pingo nos i, Rádio Jovem Pan, YouTube 13 mil e o Facebook 74 mil. Está sem problema o Facebook no momento? Está sem problema. Está sem problema. Então vamos continuar aqui, pessoal. Safra da Tainha, jogo rápido agora. Safra da Tainha. Pessoal, a safra da Tainha esse ano, nós tivemos uma limitação por parte do TRF4 e do Ministério Público Federal e temos que submeter, né, as determinações da Justiça Brasileira. Para sortear as 10 vagas, nós fizemos agora um sorteio 7 horas e 11 minutos. Seguimos acompanhando a live do presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui nos Pingos nos Is. Não conta não que senão vai ser censurado o programa aqui. Tá. Enfim. Não era sorteio no passado? Era aquela bolinha quente no saco ou não? Não, era na mala. É na mala? então... Na caixa hoje não tem. Não, já vem a mala, é uma mala fechada assim, não tem nada lá dentro, botava a mão e pegava um papelzinho. Isso. Um papelzinho, já bem claro. Tá? Então, capitão, aos nossos pescadores, nós estamos buscando subsídio com outros países como Uruguai e Argentina e fazendo pesquisas dentro do Brasil para que não haja mais sorteio, capitão. Que todas as embarcações e todos os pescadores sejam contemplados. Vamos aproveitar um momento aqui, pessoal. Olha, não estou fazendo propaganda de marca nenhuma, tá? Desafio do leite. Vamos brindar aqui o nosso produtor rural, o pessoal do setor leiteiro do Brasil. É uma atividade que não é fácil. Eu morei em fazenda por algum tempo, lá em Eldorado Paulista, na fazenda Quirongose, tá certo? Nós somos o terceiro maior produtor de leite do mundo e sempre tomei isso aqui. De vez em quando toma uns venenos aí, tá certo? Que vem, que a gente compra em lata aí nos bares, tá? Faz um brinde aí a todos os produtores de leite do Brasil, um brinde à nossa querida Tereza Cristina. Maravilha. Não é a melhor não, né? Porque se for a melhor, só podia ser ela, porque não tem outra mulher, né? Entre todos os outros homens, tá? Que passaram pela agricultura, com todo respeito, a melhor Ministério da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina. Vamos lá. Selva. Pessoal, desafiar o pessoal daqui? Eu vou tomar leite também. Não desafiar ninguém não. Quem gosta de leite toma. Eu gosto, tomo de vez em quando. Tomo sempre, dia sim, dia não. Tá? E vamos ajudar aí o consumo de leite no Brasil. Nada de consumir refrigerante, não. Bem, já fiquei mudando de defesa. Rapidinho aqui, ó. Tá, pra gente entrar aqui com o pessoal da Jovem Pan. Ok. Pessoal, hoje nós temos um dia muito importante no auxílio emergencial. Vou passar muito rápido. Nós, a partir de hoje, as maquininhas, você pode comprar nas vendas, farmácias, supermercados e utilizar, presidente, o seu auxílio via o Caixa Tem, muito rapidamente. Então, o Caixa Tem via no seu celular, é muito rápido. O primeiro já está dizendo o pagamento via maquininhas. O que significa? São mais de 3 milhões de maquininhas que aceitam. Ela vai gerar esse quadrado que se chama QR Code. Aí o que você faz? Bota o seu celular aqui para ler esse quadrado, esse QR Code. Tá acabando. Vai confirmar. Não desliga não, pô. Vai confirmar. Eu já comprei a R$ 2,99 e aí vai chegar e vai dizer tudo certo. Então, o que é importante hoje, presidente?
2.100.000 pessoas. Seja bem-vindo de volta, você que nos ouve pela rede Jovem Pan News, de volta, os pingos nos is para você. Estamos acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro, junto com ele o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário da Pesca, Jorge Seife. Vamos acompanhar. Eu venho dizendo há 70 dias que tínhamos dois problemas, né? A vida, o vírus, tá certo? E a questão do desemprego. Tá? Não vai voltar de uma hora para outra. Estou vendo que alguns estados estão abrindo shopping, mas com restrição. Então, os caras entram em contato comigo, quiseram ter poder para sugerir ou fazer alguma coisa de concreto nesse sentido. O cara fala o seguinte: se eu abro minha loja aqui no shopping tal, de tal estado, tá, vou começar a pagar aqui o aluguel, os impostos, né, o condomínio integral. E a maneira como está sendo proposta, não tem como a gente faturar o suficiente para pagar as despesas normais que temos aqui. E teve gente que perdeu material, que embolorou, que foi desligado o ar-condicionado. É terrível o negócio, a desgraça que fizeram dessa forma de fecha tudo. Eu sempre defendi, mas não cabia a mim, o isolamento vertical. Quem tem pessoas mais idosas, deixa em casa, aguarda. Como minha mãe está preservada, peço a Deus que nada aconteça com ela, tá certo? Os mais jovens tinham que voltar a trabalhar, tinham que continuar trabalhando. E tudo bem. O Rio de Janeiro caiu assustadoramente o número de óbitos de coronavírus, óbitos por causa do coronavírus, depois que a Polícia Federal passou por lá. Eu acho que a Polícia Federal mata o vírus. Tá certo? Continua agindo a Polícia Federal, que foi um excelente trabalho no Rio de Janeiro. Já foi feito mais uma ação, eu acho que no Rio Grande do Sul e no município do Nordeste lá. Mas tudo bem. Para encerrar tua cota aqui, depois você vai embora. Safra da tainha. Da sardinha agora. E caramba, tá? Mudança do defesa da sardinha. Ué, o vírus estava influenciando da tainha? Sardinha não, né? Não, depois, capitão, de quase 2 décadas de demanda do setor produtivo, nós estamos suspendendo agora, na semana que vem, numa normativa, o defeso de recrutamento da sardinha. Ou seja, sem ameaçar a espécie, porque ela já é protegida por lei, nós poderemos dar especialmente nesse momento de necessidade de produtividade, além de aumentar as espécies para as embarcações, os pescadores capturarem, o defeso do meio do ano da sardinha foi transferido para o final do ano, que é o período onde a sardinha se apresenta ovada. Então, antes dessa mudança, a sardinha era capturada ovada, então a gente acabava eliminando aí matrizes. E agora, com essa mudança, protegeremos ela no período fértil de desova e poderemos capturar ela, especialmente nesse momento que o setor produtivo e o mercado precisa de tanto alimento, de produção, como o nosso presidente Bolsonaro tem incentivado a produção, serviços essenciais, produção de alimento, emprego e renda, capitão. Ok. Bem, assinamos o decreto essa semana sobre uma parcela que faltava de concursados para a Polícia Rodoviária Federal. Certo? E então, a previsão da formatura vai ser em novembro. Tiveram alguns representantes lá, esteve também o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal ao nosso lado, juntamente com o ministro especial da Justiça, o André Mendonça, e eu assinei o compromisso para na formatura deles em novembro desse ano. Eu mandei a garotada treinar, porque vão ter que pagar 10 comigo, tá certo? Comigo não tem sacanagem nas flexões, tá certo? Então é um grande reforço e efetivo para a Polícia Rodoviária Federal, que está realizando um excepcional trabalho. Hoje tem uma grande operação esses dias, alguém lembra aí? Da PRF, alguém lembra a operação do PRF? Apreensão do quê? Apreensão de maconha da história, Mato Grosso do Sul. Isso aí... O pessoal daquele partido por lá de lá não gostou, não. Não gostou muito, não. Vai ficar sem motivação para. Já que não tem pão com mortadela, e para uma parcela daquele pessoal, não vai ter também a mardita, né? Então, parabéns à Polícia Rodoviária Federal, parabéns à PF também, que continua realizando um bom trabalho, né? Fez um bom trabalho no Rio de Janeiro. E isso é muito bom, nos dá esperança que realmente estamos combatendo a corrupção. E quando se fala em corrupção, tá? Em grande parte, nós colaboramos, tá, com essa questão ao designarmos ministros realmente com critérios diferentes do que eram indicados no passado. Então, isso ajuda e muito. Graças a Deus, estamos aí
15 meses, 16 meses, sem nada de corrupção. A Caixa Econômica tinha muitos problemas no passado. Só curiosidade, você pode falar uma coisa bem por alto, sem entrar em detalhe, as indicações, diretoria... Presidente, posso falar que dos 120 principais cargos, 105 foram mudados. E que o banco ficou 3 anos sem balanço auditado. E é um banco... Estou vendo uma matéria aqui, Trump assinou o decreto diminuindo a proteção legal que blindavam as mídias sociais. Vou falar rapidamente sobre isso aqui. O pessoal da Jovem Pan entende muito melhor do que eu. Vocês estão linkados com o nosso pessoal aqui também. Então, o que a Jovem tratar com a Jovem Pan, parece que está o Fiuza lá, é isso mesmo? A gente transmite para o pessoal que está nos acompanhando também aqui. Então, aqui, decreto da PRF. Vamos ao último assunto aqui. Vocês podem falar, não tem problema, mas a gente pede muita cautela, porque, como presidente da República, obviamente, nós devemos abrir a conversar com a população, mas tem coisa que tem um andamento que eu não vou entrar em detalhes. Hoje conversei com autoridades do Poder Judiciário, Poder Legislativo. Durante a semana também conversei com mais pessoas. Houve uma operação da Polícia Federal no dia de ontem, 29 pessoas, a maioria delas sofreram busca e apreensão. Hoje pela manhã eu falei aqui um pouco sobre isso, por 23 minutos. Entrar no meu Facebook, está no Facebook o que eu falei aqui, falei do coração. E o que é bom quando você se expressa é porque eu me coloco no lugar da pessoa que sofreu aquele ato. Eu sou casado, tenho uma enteada de 17 anos, uma menina de 9 anos. Imagine se eu fosse um capitão da reserva, né, que tivesse uma atividade bastante assídua nas mídias sociais. De repente, 6 da manhã, entra em casa a Polícia Federal cumprindo determinação judicial para fazer busca e apreensão. Lamentáveis aí, porque são pessoas de bem, chefe de família, desconheço entre eles qualquer pessoa que tenha uma vida pregressa que o comprometa em algum momento, tá certo? E todos eles, pelo que tomei conhecimento, são pessoas que me apoiam. Não é que apoiam o Jair Bolsonaro, apoia a linha que a gente tem, meu Deus. Não é o Jair Bolsonaro, o herói intergaláctico, não é isso aí. São pessoas que são conservadoras, respeitam a família, são armamentistas, né? Querem o livre, defende o livre mercado, são pessoas normais, porque, me desculpe aqui, uma parte considerável da grande mídia, né? A gente não tem, do lado de vocês, o compromisso com a verdade. Agora, eu pedi agora, 30 anos atrás, pedi com assessores meus, busca aí fake. Olha rápido aqui. Aqui uma aqui, ó. Aqui, ó. Alan Bolsonaro rumo a Nova York com seu blogueiro de estimação, Alan dos Santos. Sofreu uma busca e apreensão antes. Alan dos Santos, pelo que eu lembro, nunca voou comigo para lugar nenhum do Brasil nem do mundo. Mas dá a entender que eu estou comprando ele de uma forma ou de outra. É porque o fotógrafo homônimo que estava na fotógrafo homônimo chamado Alan Santos. Não é da bola não. Publicada a matéria aí. Então, a tal de Bianca Santana aqui, uma blogueira, né? PT tem propaganda barrada pelo TSE, fake news, dizendo que era mentira. Na verdade é que foi proibido, né, pelo TSE uma campanha do Haddad, dizendo que Bolsonaro votou contra a lei brasileira de inclusão de pessoas com deficiência. A minha esposa não trabalha nesse sentido. Qual o objetivo? Na teoria é uma coisa, na prática é outra. Fake news. Nós estamos nem falando, Zé de Abreu não vai nem falar, essa figurinha aqui me chama pelo apelido, dizendo que eu sou criminoso internacional. Ok? Criminoso internacional. O outro aqui, Lalau. Eu sou o gado do Bozo. Você achou preocupar com o apelido, certo? Como é que ainda não juntou uma galera para organizar um jeito de matar o Bozo e a família dele? A mim já tentaram matar. Quanto à família, a gente tem preocupação. Sempre tive preocupação, em especial depois do atentado. Tem uma outra aqui. Lola. Aqui a
Foto da Marielle Franco e Bolsonaro assassino. Nem vou entrar em detalhe aqui. Aqui o nosso ministro da Saúde, General Pazuello. Em plena pandemia, ministro interino da Saúde vai às redes atacar a PF. Ele nem tem, eu liguei para ele, foi anteontem, se não me engano. Tá? Pazuello, alguma coisa na mídias sociais? Presidente, não tem nada. Não tem o Facebook, não tem nada. Bota na conta dele. Mas tem aqui. Essa aqui é a revista Veja. É isso mesmo? Revista Veja. Isso. Sim. Tá acabando aqui. O outro aqui. Dilma Bolada. É Dilma Bolada aqui? É. Dilma Bolada. Lula e Dilma foram perseguidos a vida toda pela Globo. Mas bastou menos de 5 minutos no Jornal Nacional para Bolsonaro perder o controle. Na verdade, coisa que nunca teve. Não foi por acaso que foi para a reserva no Exército. Eu fui para a reserva, sabe quando? Em dezembro de 2018, em dezembro de 88, quando eu fui diplomado vereador pelo município do Rio de Janeiro. Tá? Tenho a aposentadoria do Exército? Tenho, mas está no abate-teto. Então estou no limite ali dos 33 mil reais. Não estou reclamando não, tá certo? Tenho o de presidente da República. Os 15 anos de Exército entram no abate-teto. E eu não requeri uma aposentadoria pela Câmara que de aproximadamente 30 mil reais. Podia requerer, legal. Você vai falar imoral. Fala que você vai entender. Mas eu não requeri, assim como terceiro pau em mim sobre o cartão corporativo. Tem 3 cartões corporativos. 2 para despesas gerais, inclusive para viagens internacionais. Alguém quer que eu pague um hotel, uma viagem internacional. Pague combustível, que por vezes é abastecido lá fora. E a despesa um pouco alta no primeiro quadrimestre foi em função que nós aqui, o avião está na minha conta, tá? O avião que serve a presidência, nós enviamos para a China, né, para resgatar aqueles brasileiros que estavam em Wuhan. E não foram apenas 2 aviões, foi um avião também do escalão avançado, e tem um outro avião, são 4 aviões, se não me engano, 3 ou 4, que leva os pilotos. Estamos acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. A não ser em combate, o cara fica o tempo todo ali, dorme, fica acordado, vai pro pau. Mas não estamos em combate, tem a guarnição para levar também. 7h26. A imprensa, né? Começa no antagonista, né? Bah! Recorde! Puta merda. Puta. Tá, vamos lá explicar. E tem o terceiro cartão, para você saber aqui. Esse a imprensa nunca divulga. E está à disposição. Eu posso sacar 24 mil reais por mês. Para mim é dinheiro pra caramba. Não vou falar palavrão aqui não. É dinheiro pra caramba. 24 mil por mês. Desde janeiro do ano passado. Quanto acho que já saquei. Eu posso sacar e tomar cerveja se quiser. Não tem que prestar conta de nada. Quanto acho que eu gastei? Zero. Com isso. Tá. Me lembro da matéria que roda aí do Suástica aí. Não dá bola pros caras. Em 89, 90, eu era vereador do Rio, compraram 42 automóveis, não quis. Primeiro que eu era motociclista, outro que eu achei que não era o caso. Pegar o carro lá da Câmara. Agora, para ser motociclista do Rio, pessoal, tem que ter sangue frio. Se andar no Túnel Rebouça, na Avenida Brasil, não é motocicleta, pô, tá certo? Eu tinha uma 180 e depois eu terminei com uma XL 350. Né? A última aqui, Haddad espalha o antagonista. Ó, antagonista, um abraço, antagonista. Né? Perderam um grande colaborador, hein? Tinha uma pessoa que gostava muito do antagonista. Perderam uma fonte. Né? Tá vazando pouca coisa agora. Vazou umas dias aí, o pessoal reta um pouquinho, né? Aumenta, inventa, mas vazou umas coisinhas aqui, mas o filé mignon não vaza mais para o antagonista, não. Haddad espalha fake news, né? Abraço. Folha comprova que Bolsonaro criou organização criminosa. Folha comprova que Bolsonaro criou organização criminosa. Não vou nem discutir isso aqui. Rapidamente agora, uma vez fácil, se for possível, conversar com o pessoal da Jovem Pan. Está como convidado especial lá o Fiuza, né, pelo que me consta. Então traz para cá um pouquinho, olha para Sérgio. E o assunto do momento é liberdade de expressão.
tudo que me acusam é exatamente o contrário. É o ditador, que não respeita a mulher, ué, vem pra cá, rapaz, que não respeita negro, pô, chino, que não respeita... Parece Hélio, dá um abraço à turma aí. Meu irmão Hélio, valeu Hélio, obrigado aí. Inclusive, começaram a chamar um tempo atrás de Hélio de meu escravo, esse mesmo, Hélio? Meu escravo ganha 33 mil por mês, Hélio, quer continuar sendo escravo, Hélio? Pelo amor de Deus, pô, pelo amor de Deus, tá certo? A liberdade que nós temos não tem preço. Conheço ele há uns 20 anos, colega do Exército Brasileiro. Mas tudo que acusam vai por terra. Caiu por terra a questão do porteiro lá, caso Marielle. Certo? A questão da reunião para você que nos ouve pelo rádio, estamos de volta acompanhando aqui a live do presidente Jair Bolsonaro. Protagonista com uma bomba, né? A bolsa mexe. Tá ok? CVM vê esse negócio aí também? Tá? A CVM analisa quem agiu de forma não padronizada, né? Okay? Então, muitas vezes, essas matérias, esses fake news, propositalmente são passadas por quem tem interesse em alguma coisa, tá certo? Mas tudo bem. É a questão desse inquérito no Supremo Tribunal Federal, que teve um desfecho triste no dia de ontem, tá certo? Por 2 vezes a senhora Raquel Dodge tentou arquivá-lo. Agora que o senhor Augusto Aras, ele tomou a mesma providência, caiu com o ministro Fachin e ele distribuiu para o Pleno essa questão, que realmente eu acho que é uma atenção mais serena, tá? Eu entendo que a questão da liberdade de imprensa e também a liberdade de expressão está contido num dos pilares da democracia. Mostrei aqui uma série de matérias contra mim, não tomam providência. Até mesmo em julgamento, se não me engano, de 2016, 2017, o senhor Alexandre de Moraes, a senhora Rosa Weber, ministro Fachin, julgando um dispositivo de uma lei, né, e julgar inconstitucional que políticos, né, queriam que aqueles que fizessem fake news, chacota, não sei o que, de político, devia ser punido. O Supremo decidiu, eu não sei qual foi o placar, mas esses 3 votaram para que não fosse dessa maneira, muito pelo contrário. Até o senhor Alexandre de Moraes falou, né, tem um vídeo dele, que quem não suporta chacota, brincadeira, seja o que for, fique em casa, né, não se candidate a nada. Eu sei que muita gente sofre com fake news. Da minha parte aqui, eu mato no peito. A minha esposa aqui pouco tem acesso a isso, porque ela prefere não se envenenar nessas questões. É muita maldade, mas se você quiser, no momento de botar um limite, não sabe até onde vai essa linha do limite. Ela pode vir muito próxima, né? E daí está imposta a censura no Brasil. Eu lembro quando criaram o Marco Civil na internet, eu ocupei a tribuna, joguei contra, bati contra, porque, se não me engano, foi em 2016, 2015, 2016, o governo da senhora Dilma Rousseff, e um dos objetivos era regulamentar essa lei por decreto, né? De modo que a censura estaria sendo imposta naquele momento, mas começou o impeachment logo em seguida, não teve clima para o pessoal fazer isso daí. Então a liberdade de expressão, que pese exageros, tá certo? Da minha parte não sofrerá nenhuma sanção. Agora estou chateado com o inquérito, sim, tá? Isso é respeitosamente, né, a quem está fazendo, mas é um inquérito que não tem base legal nenhuma, é inconstitucional, muita coisa errada está acontecendo. Se eu não me engano, está com 7 mil páginas, 5 mil páginas, milhares de páginas, tá? Muitos anexos. Essa ação de ontem, quebrar o sigilo fiscal do pessoal, tentando buscar saber se alguém recebe dinheiro de alguém. No meu entender, tá? De mim não recebe, até porque eu não tenho fonte de recurso para isso.
Zero. Né? Fui acusado lá atrás, fui julgado no TSE um processo o ano passado sobre fake news. Me acusava de, a cada impulsionamento de fake news durante a campanha, eu gastava 12 milhões de reais fora do Brasil. Mas, pelo amor de Deus, pessoal, fake news contra o PT, você está elogiando o PT, pô. Eu desafio qualquer um pegar uma matéria que mostra, essa matéria aqui apareceu no meu zap, foi impulsionado, né? Ou em outra imprensa digital, que prejudicou o PT. Você fazer justiça, tem que falar a verdade do PT. Os bilhões desviados da Petrobras. Algum problema na Caixa Econômica também não? Problema na Caixa Econômica, problema no Banco do Brasil, BNDES, problemas ali, enorme. Fundo de pensão. Tá? Fundo de pensão, nos Correios. Os Correios, fundo de pensão dos Correios, Postales. O Postales comprou papéis ali da Venezuela. Comprar papel da Venezuela, pelo amor de Deus. Tá? É dinheiro para corrupção, pô. Você não compra, você comprar um papel de qualquer empresa, tem que estudar muito, pô. Né? Ver a saúde financeira daquela empresa, ver tudo, um montão de coisa, não entendo, quem entende é você. E daí você compra. Agora, quando a pessoa comprava da Venezuela, já sabia o que ia acontecer. Tá certo? Então, ontem foi um dia triste para todo mundo, para todos que amam a liberdade de imprensa, todos aqueles que lutam para que o Brasil continue democrático, né? E você tem que ter imprensa, apesar de eu reclamar muito da imprensa, tá certo? Mas tá aí. Nos Estados Unidos, as mídias sociais ficam responsáveis por todo o conteúdo postado. Trump resolveu retirar todo o investimento do governo em mídia social que estiverem censurando o conteúdo. É o contrário. Tem que estar livre, pô. É a maneira de expressão. Eu já vi memes com meu nome ali que eu fico na minha, tá? Quem bota no meu Facebook, é direito meu, é particular, eu vou banir. O negócio é tão ofensivo, né, que mexe com minha família, mexe com certas coisas, eu vou banir. E eu mando para o espaço uns 20, 30 por dia, para exatamente não perturbar ali, vai em outra página. Eu boto uma matéria, por exemplo, falando sobre o auxílio emergencial. O cara vem embaixo com a matéria que tem a ver com a pesca, pô, e falando besteira, né, ofendendo, né, é obrigado a banir. Quem não sabe se comportar, vai na outra página. Na minha não, é o direito meu, é o direito teu. Essa censura você pode fazer tranquilamente. Facebook é teu, pô. Vai botar um cara que está postando besteira o tempo todo aí, atacando aí a tua esposa, tua avó. Olá, seja muito bem-vindo. Então, eu não sei se ele vai interagir. Eu olho para cá. Eu olho para cá. Não sei se o Augusto Nunes está aí, o Zé Maria, o Fiuza. Estou à disposição de vocês aí. Vitor Brown. Vitor. Tem som aqui? Tá na escuta, presidente? Já é o Vitor aqui. Boa noite. Tá ouvindo, presidente? Tem som aqui. Acho que não. Acho que o presidente ainda não tá ouvindo a gente, né? Vamos tentar mais uma vez contato com o presidente. Assim que a gente tiver, o presidente vai entrar ao vivo aqui com a gente. Vitor. Em Os Pingos nos Is. Ele não tá ouvindo ainda, né? Tá ouvindo, presidente? Parece que tô sem som aqui. Eu tô sem som aqui. Ah, tá. Sem problemas. Vamos esperar um pouquinho. A gente vai refazer a conexão, então. Eu estou sem som. Beleza, a gente vai... Se quiser tiver um telefone aqui, eu falo o telefone. Se você tiver com som aí, eu falo o telefone e respondo. Pode ser. Você quer falar, Augusto? Quer mandar uma mensagem pro presidente? Conseguiu ou não? Tá conectando, Augusto, mas quiser fazer um resumo aí do que o presidente falou na live, quer fazer um comentário, Augusto? Manda ver. O presidente está ouvindo? Acho que ainda não está ouvindo. Vamos tentar, a gente está lá tentando fazer os reparos, o pessoal lá do Planalto está ajudando a gente, Major Cid, toda a equipe lá. Eu não sei se ele falar comigo aqui... Se movimentando. Vai dar problema. Vai acertar o som daqui a pouquinho. Tá no máximo ali. Agora dá, presidente? Agora está ouvindo? Boa noite. E agora? Vem, porra! Quer fazer assim? Acho que ainda não, né?
Seguimos aqui na expectativa, lembrando para você que está nos ouvindo ou nos assistindo, a gente está no ar também no YouTube e no nosso aplicativo Panflix. Se você ainda não baixou, baixa aí. E se você está aqui no YouTube assistindo a gente, aproveite e se inscreva no nosso canal. Essa setinha vermelha com X aí. 2 milhões de inscritos já. Não, fecha. Agradeço a nossa excelente audiência, nossa imensa legião de ouvintes pelo rádio, nas várias emissoras afiliadas da Jovem Pan em todo o país. Muita gente mesmo nos acompanhando. E daqui a pouco, dentro de alguns instantes, o presidente Jair Bolsonaro vai entrar ao vivo com a gente aqui no programa. Ele fez a live, a transmissão que faz toda quinta-feira à noite, a transmissão ao vivo, falou ali sobre vários assuntos. Junto com ele hoje o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e também o secretário da Pesca, Jorge Seife. Os dois interagiram ali com o presidente. Agora, terminando a live, o presidente vai entrar ao vivo com a gente, vai bater um papo para a gente falar de várias questões aí que têm ficado pendentes nos últimos dias. São só os últimos ajustes ali, o presidente conseguindo nos ouvir, a gente chama o presidente. Ele vai entrar ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Está recebendo meu som? Eu não estou recebendo você, eu falo aqui no... Passa o telefone. Está conseguindo? Acho que o presidente vai entrar por telefone. A gente vai dar um telefone celular ali para o presidente, o pessoal vai dar e aí ele consegue ouvir o retorno da nossa voz. Já está ouvindo, presidente? Eu estou ouvindo no telefone aqui. Se você estiver pegando meu som aí, pode continuar. A gente está captando. Está um pouquinho baixo, mas acho que dá para a gente seguir. Augusto, quer fazer a primeira pergunta? O presidente já na escuta, Augusto. Faço. Presidente, o nosso Pedro Guimarães esqueceu que o vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica já foi o Gedel Vieira Lima, no governo Dilma. Então já deve ter feito ou tentado fazer algum trabalho lá, né? Eu queria perguntar ao presidente o seguinte: os grandes epicentros da pandemia no Brasil são estados governados por adversários do senhor. Alguns deles já estão começando a reabertura, a retomada da atividade econômica. Eu queria saber se o senhor está satisfeito com isso ou o senhor acha que as restrições ainda são muito grandes. Augusto, você sabe que o Supremo Tribunal Federal decidiu que quem fecha ou não o comércio, né, são os estados e municípios. Eu gostaria de poder participar disso tudo. Ou então que o Supremo decidisse que cada município decidisse o que fazer. Porque fica, em alguns locais, governador brigando com prefeitos. Tá? Então essa abertura está tarde. Eu sempre defendi algo diferente do horizontal, de feche tudo, fique em casa, ninguém sai de casa, porque a maioria da população não tem como sobreviver. A própria OMS disse que cada país, né, tem suas especificidades e tem que ser tratado dessa maneira. Eu falei no começo aqui da minha transmissão como é que está o pessoal de shopping, né? A questão de uns 20 dias, eu vi ele era uma pessoa que era no Sindicato Geral do Shopping do Brasil, falando que o prejuízo estimado para o setor de shopping era de 20 bilhões de reais. E a segunda onda, né, que é a recessão, desemprego, ela é terrível, ela mata também. A fome também mata. O desespero, o confinamento em excesso em casa traz outros problemas, brigas familiares, divórcio, abuso mais variado possível. Mas tudo bem, espero que os prefeitos aí ajam, né, o mais rápido possível para, de forma racional e com responsabilidade, abrir o comércio de vez. Presidente, quem vai fazer a pergunta agora é o Guilherme Fiuza, o Fiuza que se juntou à nossa equipe aqui de Os Pingos nos Is nessa semana, estreou na segunda-feira, vai fazer agora a próxima pergunta. Boa noite, presidente. Seguindo o assunto puxado pelo Augusto Nunes, a gente tem que olhar para frente. Evidentemente, tem algumas tentativas ainda, aproveitando a epidemia, de tentar a deposição do senhor, tentativas que tudo indica que não surtirão efeito. Então, olhando para frente, nós teremos, depois desse grande tombo econômico, o senhor já citou um pouco algumas das enormes perdas que nós teremos, acredito que o governo terá que fazer um avanço, né, uma aceleração, um aprofundamento das suas reformas, né? Eu sei que isso é assunto do posto Ipiranga, mas queria perguntar aqui ao senhor
se temos já algumas medidas no horizonte sobre esse tipo de aprofundamento de reformas, que certamente o governo fará, e se há algo na linha de ampliação de programa de privatização de estatais no Brasil. Começando, Fios, obrigado pela oportunidade. Começando do final, privatizações. As 2 últimas semanas tivemos muito encontro com o Salim Matar, que é o responsável por essa área. Estamos, sim, buscando privatizar muita coisa, mas não é fácil. Tem empresas que obrigatoriamente passam pelo Congresso, vai ter reação, é natural, tá? Mas estamos buscando privatizar, sim. Os Correios é uma aqui. Está na fila, tá certo? A Casa da Moeda, eu resolvi, desculpa aqui, de dezenas foram apresentadas, eu tirei a Casa da Moeda fora, eu entendo que é uma questão estratégica, não é o caso, mas estamos caminhando. Tem estatal que tem seu valor, mas me desculpa aqui, se você doasse, já seria lucrativo, porque você não tem que aportar recurso público. A Caixa Econômica Federal não está nessa linha, o Banco do Brasil também não está nessa linha, tá certo? A Petrobras, o núcleo também não está nessa linha. Tá? Agora temos um compromisso, que aí é com o posto de Ipiranga, né, o Paulo Guedes, e também com o ministro aí, o Almirante Bento, setor de óleo e gás. Nós temos que abrir esse comércio para facilitar o preço do bujão de gás na ponta da linha. Tá? Alguns querem que tome providência de uma hora para outra, no preço de gás, de combustível, mas tem aí os núcleos, né, que atravancam a liberdade maior do mercado para que o produto chegue mais rapidamente no final de semana, no final da linha mais barato. Conversei agora há pouco com o Paulo Guedes, ele fala que ia voltar aquela questão da carteira verde e amarela. O que ele quer? Porque é muito caro um empregado, tá? Você sabe que o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga, pelos encargos trabalhistas. O Paulo Guedes quer dar uma flexibilizada nisso daí para facilitar a empregabilidade. A gente vai precisar disso. Não adianta você falar, olha, eu tenho que ter todos os direitos. E não tem emprego pela frente. Tá? Então, só tem uma maneira, tá certo? Você desonerar, descomplicar, simplificar aí a questão trabalhista. Você vê o Rogério Marinho, estava com o Paulo Guedes, agora ele foi para o MDR, né? O Ministério nosso aqui. Lá atrás, ele simplificou muito as NRs, normas regulamentadoras. É um exemplo clássico aqui. Tinham 3.000 normas, 4.000, e passou para 600. Quando se falava, por exemplo, em banheiro, né? Numa empresa, a tua empresa tem X empregados e tem um banheiro lá. Tinham 43 ou 44 normas. Então o fiscal chegava lá e te multava. Porque ninguém aguenta ser patrão dessa maneira. Então facilitamos essa questão. Tem uma questão muito, vale a pena comentar. Mozart, lá no setor do Ceará, aquele pessoal lá, com a região lá, aquele negócio estava cortando lá. Ceará. Cortando folha do quê? Folha de carnaúba. Cortando folha de carnaúba. Chegou um pessoal lá no interiorzão lá da região do Matopiba, né? No caso aqui, não é Matopiba, estava no Ceará. O cara chegou lá, multou, por exemplo, né, 10 mil reais, 15 mil, multa. O cara que era o dono da propriedade, tinha o pessoal subindo na palmeira e cortando folha de carnaúba, multou porque não tinha banheiro químico. 12 multas. Tá? Foram 12 multas. Pô, com todo respeito, eu fui criado em fazenda, acho que todo mundo aqui já andou pelo mato aí. Pô, pra você fazer uma necessidade fisiológica ali, eu sei, tá errado, tudo bem. Mas o cara não vai. Lá no 50 graus de temperatura, tá subindo e descendo o coqueiro. Cadê o banheiro que vai andar 200 metros? Entrar naquele forno e fazer xixi ou fazer um sólido lá dentro. Multa, tá certo? Queriam também. Foi lá também um local de comida. Tava um negócio rústico, né? Feito num pauzinho lá, uma mesa rústica, aquela mesa não estava de acordo com as normas. Outra multa, ajuda aqui. Ponto eletrônico. Ficha de controle de. O uniforme do cara tinha que ter bota. O cara não vai subir no coqueiro de bota, pô. Não vai subir no coqueiro de capacete, não vai, pô. Tá certo? Então essas questões todas aí, que a gente busca melhorar, facilitar, para que estimule quem queira dar emprego.
Não sei se satisfez aí o Fiuza, mas o Paulo Guedes está com essa prova. Voltou a tratar dessa semana a facilitar a vida do empregador para ampliar o número de empregos, porque 38 milhões de informais perderam aí, no mínimo, 70% do poder aquisitivo. Muita gente, carteira, os formais perderam emprego, alguns 1 milhão, 2, não sei, e também renegociaram o contrato para não ser demitido. A própria imprensa. A segunda vez, como hoje eu falei de novo, se não me engano, toquei nesse assunto hoje de novo, Globo, Folha, Estadão, Valor Econômico, né, reduziram em média 25% o salário dos seus profissionais. E já está estudando passar metade. Agora, todo mundo está perdendo. Agora, esse cara aqui da imprensa que diminuiu o salário, se tinha uma pessoa que ajudava no trabalho de casa, vai ser demitida. Não tem como ficar lá. Mais uma pessoa que está desempregada por aí. Ele vai começar a olhar com mais atenção o que vai estar comprando no supermercado. Né? Tinha lá 4 danoninhos por semana por filho, vai passar para 2. Esse problema está atingindo a todo mundo. No meu entender, houve um exagero no começo, quando entrou a história de fica em casa, feche tudo. Houve uma competição entre estados, entre municípios. Quem é que protegia mais a vida do próximo? Fica em casa. Não é dessa maneira. Tudo que é rígido demais, ou frouxo demais, né, não dá certo. Faltou se preocupar com o emprego. Eu me preocupei e falei, apanhei muito, né? E aqui, até hoje o pessoal me chama de assassino, genocida, porque eu falei que a economia não podia ser esquecida, porque um outro problema mais grave do que o do vírus chegaria na frente. Seguimos ao vivo aqui com o presidente Jair Bolsonaro em Os Pingos nos Is. Eu, Vitor Brown, comigo Augusto Nunes, Guilherme Fiuza e José Maria Trindade. É ele quem faz a próxima pergunta. Vai lá, Zé Maria. Pois é, presidente, o pessoal está bem assustado aí com o senhor. Hoje o senhor ficou num tom assim bastante incisivo, né, uma espécie de ultimato ao Supremo. Isso não vai voltar a acontecer. Presidente, hoje agora eu vejo que o senhor conversou com integrantes ali do Judiciário, do Congresso. Está mais calmo ou isso mesmo mantém aquele tom inicial de que não vai permitir que o Supremo tome decisões como ontem desta operação esquisita? Olha só, Zé Maria, tem algumas ações do Supremo que realmente a gente não entende. Né? A questão, por exemplo, da minha indicação do delegado Ramagem para a Polícia Federal. No meu entender, é um excelente profissional, não tinha nada contra ele, era ficha limpa, como é dito por aí, era delegado de primeira classe, não tinha por que interferir nessa questão. Né? A questão da nossa reunião ministerial, quase todas eram gravadas, eu aproveitava pequenos trechos e destruía o chip logo em seguida. Nessa, né, estava no mesmo caminho, quando o depoimento do senhor Sérgio Moro, que era até 60 dias, passou para até 5 dias, ele depois, no sábado, dentro do feriado, e o domingo. E com ele falou que tinha uma prova contundente de interferência minha na Polícia Federal naquele vídeo. Graças a Deus eu não destruí. Se tivesse destruído, eu ia estar sendo massacrado até agora, dizendo que eu destruí provas. Entreguei com dor no coração, peticionamos o Supremo, para não mostrar certas partes do vídeo, tá? E a minha parte podia divulgar como um todo, sem problema, né? Exceto 2 pedacinhos que eu tratava ali de questões que não era para ser tornado público. Nessa parte, o Supremo não, né? O ministro Celso de Mello entendeu, tirou fora. Agora, ao divulgar falas, né, da conversa como um todo, que não tinha nenhuma relação de causa com o inquérito em si, suspendendo a classificação de secreta daquele vídeo que nós tínhamos feito nesse sentido, teve problemas. Tá? Tem aí o ministro da Educação, que jamais lhe falaria aquilo num ambiente como o nosso aqui agora, ou na reunião aberta, mas ali era reservada. Eu sou uma pessoa que falo palavrões nesse momento, ele extrapolou ali, tá certo? Mas era um negócio reservado, né? Reservado, era nosso. A Damares também falou ali, demonstrou sua indignação com a prisão de pessoas, né? Com biquíni, trabalhadores, em praça pública, na praia. Falou que tinha que prender prefeito e vereador que
agir dessa maneira, não era aqui aprender, a entrar com ação nesse sentido. Teve o Ricardo Salles, que falou também da porteira, passa a boiada. O que ele quer com isso, o Ricardo Salles? Ele jamais se expressaria dessa maneira em público. Ele quer também desregulamentar muita coisa. A lei ambiental é terrível. Até eu queria pedir, se me permite aqui, eu não quero conduzir a conversa aqui, mas pedir aí para o Fiuza, né? Olha, Fiuza, nós temos na Baía de Angra a Estação Ecológica de Tamoios. 29 acidentes geográficos, né? Num raio de 1 quilômetro, você não pode fazer absolutamente nada. Nós temos interesse de países, tá? Do Oriente Médio que gostariam de transformar a Baía de Angra num grande centro turístico, tá? E investir por ordem de $1 bilhão ali. É um investimento que não é dinheiro nosso, né? E vai trazer recursos de fora a vida toda. É o turista do mundo todo que poderia vir para cá. É o turista brasileiro que, em vez de ir para Cancún, por exemplo, para outro local, fosse para a Baía de Angra, que eu conheço ali. Não tem como a Baía de Angra. Água límpida, o mar sempre... Raramente o mar cresce um pouquinho, porque tem a proteção das ilhas, da Ilha Grande, uma temperatura amena. Agora, para você começar a botar no papel, né, a transformar a Baía de Angra, que atenderia Mangaratiba, Paraty, Angra, Cunha um pouquinho mais do lado ali, você tem que revogar um decreto. Esse decreto que demarcou a Estação Ecológica de Tamoios. Mas só que, como é um decreto ambiental, quem revoga o decreto ambiental é lei. Então tem uma certa dificuldade. Tenho conversado com o Rodrigo Maia, esse mais simpático a essa proposta, que é o estado dele, né? Mas não é que é o estado dele. A gente topa fazer isso em qualquer estado do Brasil, porque foi feita uma festa ambiental ao longo dos últimos anos. Tudo era vão proteger o meio ambiente? Sim, mas não dessa forma chita, né? Vamos pedir um intervalo aqui, eu respeito o intervalo de vocês aí. Quer intervalo? É isso aí, presidente. A gente vai ter que fazer Vou tomar um copo de leite no intervalo aqui. Beleza, combinado. 1 minuto e 20 de intervalo, não vai passar disso, tá, presidente? A gente tem que fazer esse intervalo, é compromisso comercial. Então a gente faz o intervalo rapidinho, daqui a pouco retoma a conversa com o presidente Jair Bolsonaro ao vivo aqui. Vamos lá. Investir é fácil, investir é easy. Vamos à pergunta do dia. Quanto preciso para começar a investir em um fundo imobiliário? O que é um fundo imobiliário? Você compra uma cota e aí o gestor vai aplicar no mercado imobiliário. A grande vantagem é que você não precisa comprar um imóvel inteiro para ter os benefícios de um crescimento do mercado imobiliário. Na Easy Invest tem fundo imobiliário a partir de R$10, R$15. Olha, nesse momento um fundo estava sendo negociado a R$11,25. Ou seja, é uma grande mentira que precisa ter muito dinheiro para investir em fundos imobiliários. Então convido a todos a baixar o aplicativo da Easy, que não paga nada nem para baixar, nem para abrir conta, nem para manter a conta, e experimente um fundo imobiliário. Boa sorte e bons investimentos. Investir é Easy, com Samidana. Um apoio de Easy Invest. Valorize seu dinheiro em www.easyinvest.com.br. Quinta é o Dia Mundial do Hambúrguer e a Seara Gourmet quer todo mundo comemorando da melhor maneira que existe. Comendo, é claro. A partir de agora, toda quinta vai ser dia de hambúrguer Seara Gourmet. Acesse diadohambúrguer.com e escolha o seu. Boa, de volta, feito o nosso intervalo, estamos de volta aqui com o presidente Jair Bolsonaro, entrevista ao vivo, exclusiva aqui para você que acompanha os Pingos nos Is. Acho que o presidente já tomou o leite aí que ele ia tomar, tá ouvindo a gente já, né, presidente? Tá tudo ok aí, né? Acho que voltou. Então, vou fazer a próxima pergunta para o presidente. Queria falar o seguinte, presidente. O senhor agora há pouco na... Tá ouvindo o presidente? Acho que ele está fazendo um gesto ali, não sei se está ouvindo. Tá valendo, tá ok. Tá ok? Beleza, vamos lá então. Ô, presidente, agora há pouco na live o senhor estava falando sobre notícias falsas ou imprecisas aí que circulam na imprensa, trouxe vários exemplos. Quero trazer mais uma aqui para que o senhor diga para a gente se procede ou não. Saiu nos últimos dias aí a notícia de que o senhor indicaria o procurador-geral Augusto Aras para a vaga no Supremo Tribunal Federal, para a vaga
vaga do ministro Celso de Mello, que vai se aposentar ainda esse ano. Queria saber do senhor como é que anda esse processo. O senhor já escolheu quem vai indicar para essa vaga de ministro do STF e tem alguma chance de ser o Augusto Aras, presidente? Tem uma vaga prevista para novembro, outra para o ano que vem. Isso. Tá? O senhor Augusto Aras, nessas duas vagas, deixa bem claro, não está previsto o nome dele. Eu costumo dizer que eu tenho 3 nomes, que não vou revelar, que eu namoro para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Um vai ser evangélico. É um compromisso que eu tenho com a bancada evangélica. Alguns criticam, né? Está confundindo aí com religião. Não tem nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. O elemento aí é católico, é cristão, é evangélico, é espírita, candomblessista, é ateu, não interessa, tá certo? Ele tem que ter conhecimento, e desembocar seu papel lá. Agora, uma pitada de religiosidade, né, de cristianismo, no meu entender, é muito bem-vindo. Tem pautas lá, por exemplo, que faltou, no meu entender, um ministro lá defender a luz, né, da sua crença. Por que não? Por que não? Você fala a questão de família, por exemplo, que é muito comum, tá? Ter discussão lá, ideologia de gênero. Até o André Mendonça, que é evangélico, é um dos cotados, foi criticado porque ele não encaminhou para derrubar uma lei do município de Maringá, se não me engano, sobre ideologia de gênero. O pessoal criticou. Ele encaminhou dizendo que o município não pode legislar sobre esse assunto, nem de um lado, nem de outro. Quem legisla sobre esse assunto não é o município. Tá? A questão, por exemplo, quando se tipificou homofobia como se racismo fosse. Eu acho que ali uma pessoa com uma forte formação aí, forte orientação cristã, seria bem-vindo nas questões. Aí eu desconheço a religião dos outros, mas nunca vi alguém defender essas pautas lá dentro. Geralmente quando acontece isso é por unanimidade. Esse evangélico nessas pautas, né, ele pode até perder, mas ele vai mostrar aos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, tá, que existe quase 90% de cristãos no Brasil que não concordam com esse tipo de pauta. E eu digo mais, para tipificar homofobia como se racismo fosse, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, não é o Supremo, é o Congresso Nacional. Então a primeira defesa, no meu entender, que tem que ser feita nessas questões, não é competência nossa. Não pode, no meu entender, eu acho que está errado, é o Supremo adentrar o papel do Legislativo. Para você que está aí nos ouvindo pelo rádio, já estamos de volta, fizemos uma parada rápida também, estamos ao vivo com o presidente Jair Bolsonaro, conversando com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Você sabe, normalmente o programa termina às 8 horas, mas hoje, excepcionalmente, claro, por causa da presença do presidente, a gente vai seguir. Enquanto o presidente tiver à disposição, ele participou da live aí, se precisar encerrar, dá um toque, tá, presidente? Fica à vontade. Só para complementar, sobre o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça, né? Mas o Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga aí. Até eu conheci, e foi em agosto do ano passado, foi me apresentado como um candidato a ser chefe do Ministério Público, gostei muito dele, a primeira impressão foi a melhor possível que tive dele, e está tendo uma atuação, no meu entender, excepcional. Em especial numa coisa que o pessoal não dá muito valor, nas pautas econômicas. Então ele procura cada vez mais defender o livre mercado, defender o governo federal nessas questões que muitas vezes nos amarram. O próprio TCU, Augusto Onardes, tem um papel excepcional aos 10 dias aproximadamente, quando ele liberou aqui para que a malha paulista, ferroviária, que é um sonho do nosso ministro Tarcísio de muito tempo, ela pudesse realmente andar. E está previsto investimentos. Eu posso, semana que vem, trazer aqui, uma excelente pauta para conversar com o Tarcísio, investimentos em ferrovia no Brasil todo. E com essa malha paulista, né, que vai agora para frente, pegando a ferrovia Norte-Sul, que pega lá do Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, e entra em São Paulo e termina no Porto de Santos. Tá? E depois uma ramificação, como foi discutido hoje, por coincidência, não estava na pauta a presença do Onico Lorenzoni, mas estava presente, puxou a brasa para a sardinha da gauchada lá. Tem também um rabicho lá para o Rio Grande do Sul nessa questão. E nós pretendemos, nosso governo ainda,
realmente aumentar e muito aí a malha ferroviária no Brasil, e em grande parte, ou quase totalidade, dinheiro privado e não público. Augusto Nunes, sua pergunta. Augusto, conosco o presidente Bolsonaro ao vivo. Presidente, na última conversa, o senhor disse que não entregaria o celular de modo algum se ele fosse requisitado aí por algum ministro do Supremo. E o senhor disse também que o procurador Augusto Aras, muito provavelmente, não endossaria essa arbitrariedade. Queria saber se o senhor mantém essa disposição. Olha só, o meu telefone não é meu, eu não comprei na loja, no shopping. Tá? Quem forneceu foi o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, cujo chefe é o general Augusto Heleno. É o telefone, o prezado Augusto Nunes, que eu falo de vez em quando, né, não é esse, eu falo por zap, por exemplo, com o presidente do Paraguai, tá? Com alguns presidentes, com o Piñera do Chile, tá? Já falei com o Macri da Argentina. Eu troco o zap com várias pessoas, porque não pode cair em domínio público, seja na mão de quem quer que seja. Eu não estou sendo acusado de corrupção, de tráfico internacional de drogas, seja o que for. Eu acho que mesmo se fosse dessa maneira, esse telefone é um segredo de Estado. Tá? Então, ele não tem cabimento entregar, se eu não me engano, para fazer parte de uma CPI de fake news. Poxa, não tem cabimento. Alguns dizem, é um praxe do Supremo fazer isso aí, mas peraí. Praxe com o presidente da República, com todo respeito, eu não quero ser diferente dos demais brasileiros, não, mas essa questão é diferente. É a mesma coisa a condução sob vara para 3 ministros, que por coincidência eram oficiais generais de 4 estrelas, né? Por botar o termo sob vara, é praxe. Eu acho que não tinha que mostrar para ninguém aquilo, né? Participou, notificou, oficiou, foi um oficial de justiça, ele não foi, daí sim, daí manda uma segunda intimação e resolve o problema, porque isso aí acaba desgastando a gente. Eu não quero brigar com poder nenhum, tá? Respeito todos os poderes, mas a recíproca tem que ser verdadeira. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Presidente, o senhor fez uma rápida referência à questão de estatísticas da epidemia no Rio de Janeiro, por conta da operação da Polícia Federal. Evidentemente, ocorreu um descalabro, né, assim, em boa parte do país, por ações duvidosas aí dos gestores locais, e agora nós estamos diante da necessidade da retomada. Uma coisa que precisa aparecer um pouco mais claramente, que a população precisa entender, são justamente os números relativos à pandemia, que até vão dar base também para a retomada da circulação responsável. O senhor acabou de se referir à questão do pessoal dos shoppings, que está na dúvida sobre a maneira como vai ser essa retomada. Sem afrontar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou do governo federal a ação de gestão sobre a pandemia, o senhor tem expectativa de que o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que eles possam entrar mais efetivamente nas diretrizes agora de enfrentamento da epidemia nessa reta para a retomada da circulação no país? Haverá uma participação nossa, até porque tem governadores que têm pedido sugestões lá diretamente para o Ministério da Saúde, tá certo? E protocolos e memorandos estão sendo feitos para atender. E deixar uma coisa bem clara, Fiuza, o Rio de Janeiro, a capital, mudou a metodologia de apresentar os óbitos, né? Que agora eles estão levando a sério. Pessoas que perdem a vida de Covid e com Covid, uma diferença enorme. É aquela pessoa, por exemplo, que tem N doenças, tá certo? E de repente adquire o vírus ali no próprio hospital, já estava entubado. E daí, no meu entender, para buscar mais recursos ou potencializar os malefícios do vírus, né? Alguns secretários acabam botando lá como se fosse de vírus. Até mesmo teve uma determinação publicada no Diário Oficial da União do Governo do Estado de São Paulo, dizendo ali, recomendando sempre o óbito, no caso de dúvida, não poder identificar, botar como Covid-19. Né? Em alguns locais não foi tratado a sério isso. Vai ter uma televisão aí, que um dia eu falei que a TV funerária, ela quer cada vez, quanto mais recorde bater por óbito, melhor, para anunciar, tá vendo? Mas a todo mundo, a questão no primeiro momento que eu fui muito atacado, é porque criaram um pânico.
O que tem que falar, pessoal? Não tem como fugir disso. O objetivo do isolamento que fizeram aí, no meu entender, equivocado, na maioria das vezes, era fazer com que, não é que você não adquirisse, mas que você adquirisse ao longo de um espaço de tempo maior, para que os hospitais pudessem lhe dar o devido atendimento. O devido atendimento, pelo que eu sei, né, é repouso, ou então a ivermectina, ou então agora também a hidroxicloroquina. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Pois é, presidente, no Congresso Nacional, alguns partidos ali comemoram, né, vamos dizer, essa nova conversa do senhor com partidos políticos que são chamados ali pejorativamente de centrão, e eles estão ali reclamando pelos cantos, que falta ainda acordo, acertos. Qual é o limite desta conversa e das nomeações no próprio governo? Como é esse acordo com esses partidos, presidente? Nós temos 594 parlamentares. Né? E nesse grupo aí tem os partidos de centro, chamado pejorativamente de centrão. É praticamente metade do parlamento. Então, os outros 25% esquerda e 25% mais livres, vamos assim dizer. A imprensa sempre reclamou de mim que eu não tinha diálogo. Eu não conseguia atingir a governabilidade. Eu perguntava, o que é governabilidade para vocês? Porque eu sempre questiono a imprensa, que ninguém respondia nada. Bem, o que eu fiz a questão de 2 meses para cá? Eu falei, olha, nós temos que ter uma agenda positiva para o Brasil. Eu vou começar a conversar com os partidos de centro também. E eu conduzi a conversa ao longo dos últimos 2 meses. Conversei com praticamente todos os líderes e presidentes de partido e líderes de partido também. Sim, alguns querem cargos, eu não vou negar isso daí. Alguns, não são todos. Tá? Agora, no momento, nós oferecemos, ou eles pediram ministérios, estatais ou bancos oficiais. Né? Você pega o MDR, por exemplo, que tem uma estrutura gigantesca, que em grande parte tem uma atuação no Nordeste. Tá? E tem cargo na ponta da linha, segundo, terceiro escalão, que estava na mão de pessoas que eram de governos anteriores ao Temer. Tá? Então, nós trocamos algum cargo nesse sentido, atendemos, sim, alguns partidos nesse sentido, conversamos sobre eleições de 22, se eu estiver bem em 22, há interesse de alguns parlamentares desses estados em ter o seu respectivo candidato ao governo, se eu poderia entrar nesse acordo, em alguns estados do Brasil, estados que nós sabemos aqui que eu não vou ter poder para eleger uma pessoa indicada por nós lá, e conversamos, olha, eu apoio nesse estado aqui, qual o perfil do seu governador é esse? Tá, tudo bem, se eu estiver bem, se eu vier candidato à reeleição, tudo bem. E eles não ganham lá, eles sozinhos, precisa de um apoio de terceiro, porque, por exemplo, tem estados no Nordeste especial que o PT está forte. Você pega quase todos os estados, o PT é muito forte. E para derrotá-los, você tem que somar todas as forças para o outro lado. E para mim, com todo o respeito que eu tenho ao parlamento brasileiro, eu prefiro, né, deputado desses outros partidos do que do PT. Que o partido do PT, ele sabe, PT, PCdoB, PSOL não tem, mas tá. É uma questão aí que interessa para mim isso aí, e eu tenho conversado sobre isso aí, o apoio tem vindo, tá? Então, isso tem ajudado, eles se sentem prestigiados, que na ponta da linha você tem um indicado teu para um cargo de terceiro, quarto escalão, isso é bom. São mais de 30 mil cargos, eu não tenho como ter acesso a tudo isso. Quando a gente descobre pessoas começou no milênio passado e está lá até hoje, e fazendo um trabalho que não é aquilo que nós queríamos na ponta da linha. Então a gente conversa e troca essas pessoas sem problema nenhum. Agora, a acusação vem aí. Centrão, fisiologismo. Hoje em dia está muito difícil fazer besteira, tá? Não é a Polícia Federal apenas, os meios eletrônicos que você tem. Nós aqui, todo mundo sabe que eu acho que é difícil o ministro que não tenha gente ali da CGU, da AGU, da Polícia Federal trabalhando ao seu lado para exatamente ter um olho clínico no que está acontecendo. Tá certo? E muitas vezes o parlamentar quer dizer que ele é o dono da obra, né? Mais nada além disso aí. A intenção não é fazer besteira. Agora, se fizer, paga o preço. Qualquer pessoa indicada, que não é essa festa toda, como alguns dizem, né? Passa por um sistema de informações nosso aqui, que a gente pesquisa a vida pregressa dessa pessoa,
para ver se ela deve alguma coisa, tem condições morais, tem capacidade para exercer aquele cargo, vai exercer aquele cargo. Não tem problema nenhum, tá? E se tinha algum mistério, está desfeito aí. Bom, e para a gente poder fechar nossa conversa, então, para poder liberar o presidente Bolsonaro, o presidente hoje fez uma esticadinha depois da live, gentilmente conversando com a gente aqui em Os Pingos nos Is, para a gente poder liberar, então, o presidente. Vamos à última pergunta. Guilherme Fiuza, vai lá, Fiuza. Presidente, então nós estamos aí concluindo que vamos partir para um período de desregulamentação, não é isso? Nós vamos partir, então, para uma aceleração nas iniciativas de governo para simplificar a legislação trabalhista, para trazer, aprofundar reformas de liberdade econômica. Então, isso é uma notícia, isso será anunciado pelo ministro Paulo Guedes em algum determinado momento. Existe o calendário para anunciar ao povo a nova agenda de reformas que vem do seu governo? Ele conversou comigo hoje, semana que vem, vai fazer a explanação reservada. Agora, eu sou contra sempre anunciar calendário, tá certo? Você pode anunciar medidas amanhã, outra semana que vem, e vai por aí, porque às vezes você é obrigado a recuar, porque acontece um fato novo, daí não fica bem, tá? Você não pode vender ilusões para a população, mas eu entendo que grande parte da população já sabe que a questão trabalhista, né, ela tem que ser revista. Tá? Não queremos eliminar os direitos trabalhistas, mas eu pergunto, o desempregado, que direito tem? Nós temos 38 milhões de informais no Brasil. Tá? Então é melhor você não ter alguns direitos, né? Vão bater em mim por causa disso, tá? E dar emprego para mais gente. Agora, quando nós fazemos isso, e está na política do Paulo Guedes, quem tem seus direitos vai ser preservado. É daqui para frente. Essa que é a intenção. Não temos outro caminho. Eu não sei quanto vai bater a taxa de desemprego, né, quando oficialmente nós a tivermos, mas eu acho que vai ser um baque muito grande para nós e nós temos que recuperar isso daí, porque se o desemprego realmente for muito forte, não tivermos condição de abrir vagas rapidamente, podemos ter problemas sociais graves no Brasil e, obviamente, nós não queremos que isso aconteça. Perfeito, aí o presidente Jair Bolsonaro, em uma entrevista exclusiva aqui em Os Pingos nos Is, conversou com a gente depois da live de hoje. Obrigado, viu, presidente, pela atenção, pela gentileza. Boa noite para o senhor, bom descanso por aí. Obrigado.